Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo relacionado à introdução de funções, né? Ah, então, para nós aqui é um processo de iniciação ao reconhecimento, à reflexão, é, caminhar sobre aquilo que os intelectuais, os seres humanos já caminham já há anos, né? Então, hoje a gente vai é, continuar falando sobre funções. É, bom, então, no vídeo anterior a gente desenvolveu um apelo, digamos que um pouco emocional, mas também um pouco racional. E esse apelo, ele era dado para... Ele foi dado para integrar em nós, em nossa atenção, o que as frações, o que as funções, elas carregam em ordenada, né, social. Elas são um instrumento de edificar, né, a nossa contração frente aos impulsos que uma ação representa. Então a gente consegue gerar caminhos de controle sobre preferenciais módulos de ser acionário e até mesmo desacionário de dores, né, de ações, de manteções no sentido da relação, do relacionamento, dessas variabilidades de emissões que ocorrem de uma associação, né? Então, se eu bater uma coisa assim, ó, e uma outra, existe uma variabilidade de ações ocorrendo aqui frente ao meu organismo. Essa variabilidade, ela é em função, ela se liga em função da coordenação eletiva, a coordenação de filtros sobre o processamento. E isso delimita um ser humano sobre o conhecimento das partes. Quando o ser humano quer avançar essa limitação, ele começa a desenvolver uma reeminência apelativa, uma reeminência coordenada por, é, por foco de acessos, né? Então, por exemplo, se hoje a gente tem o médico oftalmologista, é porque ele desenvolveu um relacionamento maior com aquilo que caminha pelos olhos, né? Que mantém o olho é, em conhecimento, né? No sentido dos seus pacientes e de toda a relação. Então a gente também tem o médico que fala, que trabalha é, é, com o fonoaudiologista, né? Não, ixi, tá embaralhando aqui na minha cabeça. Mas a gente tem vários funcionários profissionários, profuncionários para funcionar sobre desacompanhamento de uma interseção, né, de uma realização em materialidade de conhecimento, né, e ação. Porque se a gente desenvolveu coordenação de saber ou procurar saber
aquilo que ocorre, né? Ou saber já, ou a partir das investigações em busca do saber, ou investigar aquilo que não se sabe, nós conseguimos uma fórmula de gravar. Essa fórmula, ela é a gravação. Como que a gente grava então? A gente insiste nas particularidades em escala de semelhança com aquilo que a gente quer gravar. Por exemplo, eu posso fazer você um boneco de um bonequinho de pau sem qualidade de imagem, né? Sem uma qualidade grande de imagem. Ou então eu posso fazer você com uma maior qualidade na imagem, nos traços, nessas particularidades de traços que se desenvolvem com base na emoção que você me passa no sentido sensorial. Então isso são passes de mágicas que diz profunções deram coordenadas para os seres humanos se reconhecerem a partir dessa desse conhecimento receituário, né? A obra da mão, a dobras da mão sobre sobre uma fonte de emissão, sobre um emissor. Esse aqui é um conjunto, por exemplo, A, que aí a gente estava vendo no outro vídeo. É um conjunto dominante. É aquilo que é preciso dominar. Esse é um conjunto, essa minha mão em dobra sobre esse é um conjunto, vai ser para nós um contradominante, né? Então a gente vai contradominante, dominante, contradominante, e aí a gente desenvolve a imagem, ó. A imagem vão ser todos os pontos dessa obra que vão se ligar a ao domínio. Então, com a imagem e o contradominante. Contradominante, imagem. E aí a gente tem os gravadores de imagem. É aqueles que anotam esses pontos. Aqueles que funções coordenam a imagem e acessam ela para diagnóstico. Então você achou que no vídeo anterior a gente estava fazendo para representar essa relação de funções o exame da raio-x do seu pai, do braço dele, né, do cotovelo aqui, mas para diagnosticar, para ver se houve uma fratura. Mas a imagem ela já é função de diagnóstico há milhares de anos. É ela que desenvolveu para nós a erradicação da fome, a moradia, a receita de como morar bem. E a gente comemora isso e a gente rememora isso testando nossa credibilidade nessa receita, comemorando esse vínculo sobre essa receita, aprendendo. A gente também tem receitas que revolucionaram a nossa caça, né? Hoje a gente consegue caçar muito mais animado e muito mais seguro porque houve uma revolução com base nas uniões de imagens que nós diagnosticamos e utilizamos para o nosso bem. Então, vejam só como que as imagens elas constroem edifícios, edificações nas nossas vidas muito superiores, grandes, e a gente segue imagens. Então eu vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Vejam só.
Bom, é, é, ao caminhar para a floresta, João jogava as migalhas de pão no chão. Jogava, jogava as migalhas de pão no chão era uma forma de marcar o chão sobre a sua orientação. Então, esse jogar, o que é jogar? Agora a NASA vem, hein? Agora a NASA vem. O que é jogar? Jogar é fazer marca, é marcar ações. Marcar ações é gravar, né? Então, João jogava as migalhas de pão no chão para marcar o caminho de volta. Marcar, gravar e gravar o caminho de volta. Sofre aqui, ó, se a gente passar a peneira aqui, ó, nessa parte aqui, a gente vai ver que isso forma para nós a vontade peneirada aqui, ó, vontade. Se a gente peneirar essa ação, a gente, ó, vê a segurança fina, o caminho de volta, né? Então, ir e voltar, ir e voltar gera uma imagem que é perfeita, perfeita, a imagem perfeita. Só que há pessoas que acham que a imagem é só uma camada. E é aí que o filósofo vai lá e parte a camada em o maior número possível. Lá vem o Demócrito, né? Demócrito e seu átomo. Só que o átomo virou ato de ir e voltar. Então, esse ir e voltar existem várias dimensões, o maior número de dimensões possíveis, segundo o filósofo. E segundo o filósofo, a gente nunca tem sabedoria, porque a gente não consegue conhecer o todo. E aí a gente vai tentando conhecer uma possível desse todo. Por mais que você sempre saia de casa para o trabalho, a gente tem imagens, a gente tem caminhos aqui, ó, que surgem, que varializam a sua ida ou volta. Então, isso aqui se tornou uma atenção em processo de precisão. Por quê? Porque o ser humano ele começou a jogar a partir desse arco. E essa jogada lhe trouxe eventos de jogo, por exemplo, lojas, por exemplo, sinalizações, por exemplo, estacionamentos, né? A gente tem vários jogos sobre essas dores humanas. A gente tem esses paternos e maternos agentes em manter a a profunção para o seu filho se fundar nesse exercício, porque assim como a semente ganha profundidade e sobrevive, o seu
filho também. E quem que é o filho? O filho, ele não é a criança. A criança, ela é o filho. Mas o filho é o quadrado da criança em mantimento. Pegou? Pegou? Ó, o filho, ele nasce de ações. Filho nasce de ações. Por exemplo, uma loja. Se seu filho trabalha numa loja, o seu filho nasce dessas ações. Se o seu filho nasce de um relacionamento, esse relacionamento ele manifesta o seu filho. E aí o filho, ele é ele é uma partícula dessa camada. Ele é uma camada em realidade. E como que você mantém? Você cuida dessa camada. Até porque várias camadas começam a tentar surgir sobre essa, sem considerar a lei dessa. Então você impõe lei. Impõe lei. E aí a lei, ela começa a garantir que a próxima camada seja orientada pela lei. Por exemplo, sobre lei você é mãe e você é pai de fulano, né? Sobre lei, você é dono desse estabelecimento. Sobre lei, o nome dessa rua é Rua Juiz II, né, por exemplo. Então a gente tem todas essas questões e isso vai construindo seres humanos a partir desses sermões, né? Que sermões? Sermões de ir à luz semelhante. Por exemplo, um carro. Se o camarada ele tem uma certa relação com o carro e ele se marca desse carro a partir dessa relação, todos os camaradas que tiverem um carro dessa semelhança se marcarão em semelhança com ele e serão filhos da mesma empresa. E essa empresa ela vai garantir essa 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 função, né? Essa função de pater ou mater na idade da utilização desse recurso, né? Então olha que legal, cara. Olha que legal. Por trás de toda a utilidade humana, a gente tem é, a gente tem seres humanos, né? Ou julgando, né? Você tem seres humanos ali julgando. Então, por trás de toda, por exemplo, caminhão tem um ser humano desenvolvendo caminhão, isso aqui. E em função de uma função, né? Olha que paradoxal, não. E agora eu já tô muito perdido aqui. É uma viagem, né? É uma viagem. Bom, outra coisa que eu quero mostrar, né? Todas as funções, para nós, elas servem para gravar de maneira precisa um valor sobre escala de um ritmo, né? O ritmo, ele é basicamente essa moldura, né? A moldura de traços é um ritmo. E aí, dentro desse ritmo, eu posso construir camadas de desenritmar a ação. Por exemplo, colorizações. Vamos escrever isso. A gente tem as formas dos riscos e os preenchimentos dessas formas. As formas, elas são leis, basicamente. Elas garantem a forma. Elas garantem esse ritmo, né? Esse encadeamento garantem a função
sobre execução de seus pontos. Então, elas vão garantir as formas, as funções, elas vão garantir que os pontos sejam contrastados pelo contradomínio para gerar uma imagem, né? Então, as funções elas vão garantir a elevação da imagem. Então, a forma ela vai garantir a imagem. Tá vendo? Jesus, sei lá quem, pega uma madeira, o carpinteiro pega uma madeira e ele vai garantir que essa madeira vai se transformar em uma cadeira, né? Por exemplo, né? Era uma madeira e se tornou uma cadeira. Então, a forma vai garantir que o domínio, por exemplo, madeira, sobre o contradomínio, que é a domínio madeira contra domínio ferramentas e escala, né, de ferramentas. Vou gerar a madeira, a imagem final. Então, e aí o que acontece? Nessa cadeira pode sentar várias pessoas. Então você tem vários tipos de preenchimento para essa forma garantida em lei matemática pelas funções, né? E olha só, isso que eu queria trazer, que a gente tem várias funções funcionando para desenhar a forma de gravar corretamente aquilo que é coexistente entre nós, aquilo que nós prescindimos gravação, que é aquilo que a gente escolhe por herança de particularidades em afinação, em consenso de sobrevivência, né? Então a gente tem essa margem e o desequilíbrio alvo de função, né? Então a função ela não deixa a gente emitir, ela se desequilibra sobre um plano na preferencial lei, ok? Tá, então vamos lá, vamos aprender os tipos de função aqui para concluir esse primeiro vídeo. A gente abre uns quadradinhos e começa a aprender a função sobre objetura. Objetura. A gente tem uma obra no objeto, né? A gente tem aqui, ó, um S. Um S ele é um parâmetro, né? Que obra, né? Por exemplo, o movimento da mão. Se objetura. Vamos lá. Na função se objetura, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. O contradomínio é igual à imagem. Portanto, todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Então, todo B barra contradomínio recebe um domínio, uma tensão, domínio, atenção e se torna imagem. Imagem. Lembrando aqui, ó.
imagem pela função, ó. Torna uma imagem pela função. Então a gente vai ter que o conjunto contradomínio vai ser igual ao conjunto imagem na subjetura. Notação: f de A em B corre em imagem de f igual a B. F de A em B, conjunto de A em B, ocorre a imagem de f igual a B. Então a imagem dessa função vai ser igual a B. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Tem um exemplo que todos os elementos de A estão se ligando a B, né? Então, todos de A estão se ligando a B. Para a função acima, o domínio é -4, -2, 2 e 3. O contradomínio é 12, 4 e 6. E o conjunto imagem é 12, 4, 6. O conjunto imagem são todos aqueles que receberam pelo menos um elemento de A. Nesse caso, o 4 ele recebeu 2 elementos de A, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar essa imagem. Por que que aquela é uma função e essa aqui não é uma função? É uma função, é uma função e não é uma função. Aqui, ó. E vamos lembrar aqui, ó. Por exemplo, uma função A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A um único elemento que compõe o conjunto B. Então, todos os elementos de A precisam estar, pelo menos, ligados a um elemento de B. Beleza. Corrigindo. Então, beleza. Vamos pegar aqui a sobrejetura. Sobrejetura, né? Então, a imagem não é uma marcação? Beleza. Então, a gente tem um bloco aqui para poder marcar, né? A gente chama esse bloco de vetor. Vamos pôr aqui que a gente, na verdade, a gente tem... Não vetor. Vamos pôr aqui que esse bloco aqui, ó, vamos pôr esse bloco aqui. A gente tem um bloco. E a gente vai chamar esse bloco de variável, né? Então, nesse bloco aqui, eu posso gerar várias imagens. Esse que é o domínio da função sobrejetura, por exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, uma variável domínio e eu quero transportar para essa variável. Eu quero assumir que essa variável, ó, vou ligar ela, tá vendo? Ó, vou ligar ela em uma igualdade aqui, ó. Eu quero assumir que essa variável ela vai assumir para mim uma deixa eu ver aqui, uma caixa d'água. Eu vou pôr aqui um pote, uma caixa, né? Uma caixa de água. Daquelas que tem em casa, né? Então, a caixa de água,
por exemplo. Então, beleza. Essa caixa de água, ele vai ser contra domínio. Vai ser, na verdade, aquilo que eu quero ligar no domínio. Eu quero dominar essa caixa de água. Então, vamos pôr aqui, ó. Quero dominar a caixa d'água. E o que você vai fazer para dominar a caixa d'água? Você vai criar uma função de domínio. Função de dominar. A sobrejetora é uma função para dominar a caixa d'água. Sabe por quê? Porque dentro dessa variável aqui, ó, você pode criar, por exemplo, os canos, o número de canos para dar controle para essa caixa de água, para evasão. Números de canos para evasão. Ser controlado. Então olha que legal, né? A gente tem uma caixa de água aqui e aí dela sai um canão e desse canão você pode formar vários caninhos de distribuição. Caninho de distribuição. Então o caninho ele vai conseguir pegar parte do canão que é parte da caixona ou da caixa de água. Tá vendo como isso para mim vai desenvolver uma imagem que é igual ao contradomínio? Por quê? Porque vai estar todos os elementos do contradomínio, que é o canal, vão estar ligados no domínio, né? Então, todo que vai sair do domínio, todos os caninhos vão estar vão ser ligados pelo canão. Então a gente vai ter mais ou menos uma função assim, ó. A gente tem um A. Olha só como que vai ser essa função sobrejetora nossa. A gente tem um conjunto A aqui, ó, que é assim, ó. A gente tem um ponto apenas, a caixona d'água. E aqui no B, a gente tem, ó, vários pontinhos que representam os canos, os caninhos. Esses caninhos vão virar um canão. Olha o canão que ele vai virar. Então, esse é o canão, ó. É o canão que virou, né? Que trouxe da caixa d'água virar essa imagem. Logo, a imagem que isso aqui deu, ó, essa aqui é a imagem, vai ser igual ao contradomínio. Ó que massa. Isso aí tá dentro da sua casa, né? Você tem uma função aí. E você pode ir até mais além. Você começa a utilizar o seu organismo. Porque no seu organismo existem os órgãos em função de sistemas. Órgãos são agrupados em sistemas de órgãos que trabalham em conjunto para realizar uma determinada função no organismo. Então, tá vendo? Isso aqui já, olha só que legal. O tanto que você tem aí no seu organismo de funções, né? Se você olhar ela por uma camada mais exterior, você vai ver um tipo de função. Se você quebrar ela em profundidade, em profunção de realidade mais específica, você mexer nesse arco de, se você for
a fundo e mexer nesse arco daqui, ó. Cadê? Esse arco aqui, ó. De ir e voltar. E você pegar uma partezinha assim, ó. E abrir a geração de um novo caminho dentro dessa abertura aqui, ó. Você vai ver uma outra função desenvolvendo, né? Um algoritmo de funcionar, né? Uma equação de função para funcionar, como você seleciona, como você administra esse organismo. Agora a função injetora. Injetora. Função injetora. Função injetora. Todos os elementos de A possuem correspondentes distintos. Então a palavra da injetora aqui é distintos. Distintos. Por quê? Todos os correspondentes de A vão precisar de ter correspondentes distintos em B. Né? Correspondentes distintos em B. E nenhum dos elementos de A compartilham de uma mesma imagem em B. E nem vamos escrever, e nenhum elemento de A e nenhum elemento de A nenhum elemento de A compartilham de uma mesma imagem em B. A mesma imagem em B. Então vamos lá. Todos os elementos de A possuem correspondentes distintos. Palavra-chave em B. E nenhum dos elementos de A compartilham de uma mesma imagem em B. Entretanto, podem existir elementos em B que não estejam relacionados a nenhum elemento em A. Então aqui, ó. Podem existir elementos em B que não estão associados. E agora a gente entra em uma outra realidade, né, de funcionar, né, de a função injetora. Aqui, função injetora. Então veja bem, todos os elementos de A vão estar ligados a um elemento de B. Então a gente tem um contradomínio sendo acionado por um domínio. Tá vendo? Contradomínio acionado por um domínio. Porém, você pode ter também aqui, ó, um elemento do contradomínio que não vai formar uma imagem. Logo, a imagem dessa função será 158, o conjunto imagem, né? Então vamos pegar aqui, ó, função injetora. A gente vai ter um conjunto A, um conjunto B. Vou pegar aqui um conjunto B e uma imagem aqui, ó. Certo? A gente tem conjunto A, conjunto B e a imagem, ó.
Um pouco a imagem vai estar de acordo com essas ligações aqui, né? Olha só que legal. Então, imagina então agora que você vai fazer, você vai, o que você vai fazer? Ahn, vamos direto ao ponto aqui, né? Vamos dizer que você vai se movimentar, né? Então, você vai pegar, você está sentado e aí você vai pegar algo aqui na mesa, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer um movimento aqui, ó, né? Você vai gerenciar o seu organismo para um movimento específico, né? Quando a gente gerencia o nosso organismo para um movimento específico, para pegar algo específico, a gente tem várias funções aqui, ó. Nesse instante, funções está para nós relacionado ao desencadeamento lógico de uma definição. Então nós estamos para uma definição. Essa uma definição para nós é a imagem. Então a gente está para a imagem. E para a gente chegar à imagem, a gente vai precisar se orientar pelo contradomínio. Porque se a gente quer chegar nessa imagem, a gente já tem domínio superior. Nós temos domínio. Por exemplo, nesse sentido, a gente tem energia e músculo desenvolvido para isso. A gente tem domínio superior. Só que esse domínio superior que a gente tem precisa se inferiorizar por coordenação desse contradomínio. Porque esse contradomínio ele vai me dar várias possibilidades de se ligar. Por exemplo, aqui nessa mesa, eu tenho várias formas de movimentar para pegar esse objeto preciso. Só que eu tenho uma forma mais aceita, a imagem que eu quero, né? Se eu decidir, eu tenho uma imagem. Então, olha só. A, a sua fibra aqui, ó, do seu braço, o seu braço, ele vai mandar energia aqui, ó. Então, o seu braço, ele é o A, né? De certa forma aqui, ó. Ele tá desenvolvendo aqui, ó, em B, no seu antebraço, um movimento aqui, ó, um X, uma coordenação. E A tá ligado em B em uma determinada função injetora, né? Existe uma injeção aqui sendo administrada pelo valor da imagem que se quer em precisão, né? No sentido de pegar algo preciso. Quando fala para você, ó, pega aquele produto ali na prateleira, ou então movimente a peça aqui no xadrez de certa forma. Então é um movimento que está escrito, né? É um preciso. Esse movimento preciso é uma função injetora. Ele é acordado matematicamente por uma função injetora. A gente precisa da função injetora para escrever ele, porque ela é que acondiciona essa posição lógica matematicamente falando. E aí a contração vai ser a imagem nesse sentido, né? A contração que A vai fazer em B vai ser a imagem. Olha só.
Por isso que às vezes você precisa ter um valor modal de contração. Você não pode contrair duro. Você não pode ficar todo duro nem todo mole, né? Você precisa desenvolver coordenações. Então vamos fazer uma imagem aqui, né? Ó, eu tenho essa mão. Se eu quiser pôr ela dura, eu faço assim ou assim, né? Mão dura. Por quê? Por que ela tá dura? Porque tá ligando o máximo possível sobre essa instrução do domínio aqui, ó. Quem é o domínio aqui, ó, é o meu antebraço. E aí o meu antebraço sobre o domínio dessa superfície está conectando tudo ao máximo possível, ó. Tá durona. Agora, se eu quiser durona do outro jeito, eu posso mandar fazer uma outra função aqui, ó, e abrir ela da máxima força, esticando o máximo possível, ó. Ainda tá duro, sabe? Só que ela tá duro em outro sentido. Agora, se eu quiser duro aqui, nesse sentido, e aqui mole, eu tenho que fazer uma injeção, uma função injetora aqui, ó, dentro desse domínio A. E aí esse contradomínio, que é a mão, vai ficar assim, ó, vai sofrer essa desinformação, essa imagem. Então esse é um exemplo, né? Aqui, ó, aqui tá mole. Se eu balançar, olha só, mais ou menos, esses vão ter graus de moleza e esses aqui vão estar ligados. Ou seja, isso quer dizer que esses três dedos aqui não estão ligados, dentro do contradomínio, e eu liguei isso daqui, ó. Eu liguei esse dedo para cá e esse dedo para cá, tá vendo? Então isso aqui é um exemplo de função injetora. É eu modulando a mão, fazendo injeção, ó. Tá vendo? Nem todos o A liga todos os pontos de A vão se ligar a B. Porém, nem todos os Bs precisam receber, né, uma energia. É claro que se a gente fosse colocar dentro de uma lógica muito mais profunda, a gente veria que em 2 chega um pouquinho. Chega um pouquinho sim. Em uma organização biológica, sim, nesse exemplo. Agora, você pode fazer isso para funções em fábrica, né? Por exemplo, você dentro da acusação em A, você pode modular aquilo que vai ser ligado em B. É a seleção, né? Função injetora. Então, falando assim, às vezes ajuda a lembrar um pouco. Agora a gente vê a função bijetora. Na função bijetora, os conjuntos apresentam o mesmo número de elementos relacionados. Essa função recebe esse nome por ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Os conjuntos apresentam o mesmo número de elementos relacionados. Os conjuntos apresentam o mesmo número de elementos relacionados. Essa função recebe esse nome por ser ao mesmo tempo injetora ou sobrejetora. Então ela ao mesmo tempo ela é injetora e sobrejetora.
Então ela injeta e ela também descarrega. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente pegar uma madeira aqui, colocar em cima da outra, conectar duas madeiras e no meio dessa madeira aqui, ó, apresentar essa madeira uma energia superior, é uma energia tão grande que vai penetrar os átomos da madeira e vai fazer com que esses átomos se desorientem, né? A gente vai causar uma chama, né? Um fogo. E esse fogo ele vai continuar sendo orientado pela ligação que ele tem à madeira. Então, esse fogo vai ser fonte e coordenado pela madeira. Então, existe uma injeção e uma desinjeção acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Ao mesmo tempo que a madeira está injetando fogo, a madeira ela está sendo gasta, né? Então é essa madeira que ela está sendo gasta. Então existe aí a bijetura. Ah, então é uma questão de proporção, né? A bijetora ela tem uma proporção definida, né? Então é como se tivesse um, um, duas ligações bem coesas, né? Elas sempre vão ser coesas dentro desse revestimento de visualização, né? Ou seja, a madeira está para o fogo, assim como o fogo está para a madeira, né? Então, basicamente isso. Vamos lá então. Agora, a sensação que o fogo causa para um ser humano aqui, ó, ela é diferente dessa relação. Ela não obedece essa relação em, em proporções, né? Porque existem outras variáveis aqui dependentes, por exemplo, a proximidade, e como que esse ser percebe o fogo, né? Percepciona-se. Aí aqui é tranquilo, né? O domínio vai ser -1, 1, 2, 4. O contradomínio vai ser 2, 3, 5, 7 e a imagem também, né? A imagem que ela é igual ao contradomínio. A única diferença da função sobrejetora é que o contradomínio é igual ao conjunto da imagem é porque ela todos aqui vão receber elementos diferentes, distintos. Por isso ela é uma injetora também, né? Além de ser sobrejetora. Função inversa. Inversa. Função inversa. A função inversa é um tipo de função bijetora, ou seja, é um tipo de função injetora, bijetora, né? Inversa. Tipo a bijetora que a gente acabou de ver. Por isso é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Beleza. Bijetora já nos dá a entender que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então aqui a gente já tem essa caixinha de bijetora e agora essa inversa está se ligando a ela, né? Através desse tipo de função é possível criar novas funções ao inverter os elementos.
Então, essa inversa, ela consegue inverter elementos para criar novas funções. Inverte elementos para criar novas funções. Então vamos ver aqui, ó. Então você tem, por exemplo, uma função aqui bijetora, né? Gerando aqui o fogo. E aí os elementos dessa função bijetora é madeira e energia, né? Energia gerando fogo. Essa energia para nós, ela também é o ar, né? O ar. Ar e madeira. É um ar que foi muito batido, digamos assim. O ar ele é um micro águas em micropartículas. Se você pegar essas micropartículas e estressá-las em um ponto preciso, você vai ter uma energia de partículas em suspensão dessa irritabilidade, desse estresse muito grande. Isso vai gerar o fogo na madeira, que é a contração da madeira por esse estresse. Fogo é a contração da madeira e a mesma é a contração da madeira e a mesma coisa é a imagem para nós. Essa é a função objetora. Agora, se você pegar e trocar, né, elementos aqui desse conjunto aqui, você vai ter fogos diferentes. Fogos, você tem um fogo e você começa a produzir fogos diferentes. Por quê? Porque você pode extrair da madeira, que desse conjunto de madeira, você pode extrair partículas. E dessas partículas, você pode gerar, e dessa energia aqui, ó, você também pode, desse ar em pressão, em energia, você pode também modificar, né? Você pode pegar com ares presos, né? Modular esses ares, modular esse estresse de ar, né? A partir disso, a gente constrói fogos diferentes. Por exemplo, o isqueiro, né? O isqueiro, ele representa para nós uma forma de gerar o fogo diferente. E até mesmo por excitação de níveis pequenos de gás, você tem o fogo e os riscos, né? Os riscos não, né? A faísca. Então tá vendo? Você tem essas escalas de criação também que são dadas pelas trocas, pelas habilidades de trocas de inversionar a bijetora. Então você tem a bijetora e a inversa da bijetora. Sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma certa tipo de análise, 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 poxa, esqueci, análise matemática, combinatória, análise combinatória. Então, essa análise combinatória, ela é a mesma coisa que você tentar fazer um estudo de genética, né? Ou é aqui, ó. Se eu pegar três coisas e variar a posição, o que que eu tenho? Quais as imagens que eu tenho? A imagem. Se eu, por exemplo, a imagem muda, se eu coloco, se eu defino que, se eu definir, se definirmos que a ordem importa.
Então, a gente tem aqui arranjos combinatórios. Arranjos. Porque a ordem importa. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2. 2, 2, 3, 1. E... É, 2, 3, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 2, 1, 3. A gente tem basicamente isso, né? Aí, ó. A gente tem 6 imagens, conjuntos de imagens diferentes, no sentido, às vezes, de combinações, né? Porque, eventualmente, se a ordem importa, a gente aqui vai ter 123, 213, 312, 231 e 321, né? Então a gente tem essa relacionamento também com a matemática a partir de definições. Porém, se a gente fosse desenvolver na, em conjunto, da forma básica, né, sem colocar parâmetro, em conjunto a gente teria que é, a imagem é igual ao contradomínio, 1, 2, 3. 3, 2, 1, a ordem não ia importar. Agora, se você trocar, se a gente trocasse isso daqui, colocasse elementos que formam, por exemplo, metal, borracha e, sei lá, alguma coisa, você poderia ter diferentes coisas, né? Por exemplo, é complicado, mas é basicamente isso. É isso que a função quer dizer. De função objetora, por isso sobre injetor ao mesmo tempo. Através desse tipo, a função é possível criar novas funções ao inverter os elementos. Beleza. Função par. Par. Uma função é par quando f de menos x é igual a f de x. F de menos x é igual a f de x. Assim, a função possui a mesma imagem tanto para x quanto para menos x. Então, você vai ter a mesma imagem para x e para menos x. É uma função par, né? Par para nós é aquilo que... o que é um par? É um par perfeito, digamos. É algo, por exemplo, se você tem aqui, ó, uma caixa. Nessa caixa, ela tem uma coisa assim. Um par perfeito para essa caixa vai ser isso daqui, ó. Então, isso aqui que é um par. Então, ó, aqui, ó. Eu tenho o menos x e eu tenho o x aqui. Se eu colocar esse x aqui, a gente consegue ter uma caixa com o x registrado. A gente consegue ter esse par. Isso é par. Beleza? Aqui, ó. Vê, ó. Olha só. Olha que legal. Par perfeito, né? Par. Então, a função par, ela precisa de ter que tanto para menos x quanto para x
ela vai ter a mesma imagem. Essa é a definição. Função ímpar. Função ímpar. A função ímpar é uma função quando f de menos x é igual a menos f de x. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem. Então, a função ímpar é quando f de menos x é igual a menos f de x. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem. Vamos lá. Ímpar. Né? Ímpar é 3, né? É 3 no sentido assim. Ele é um contrapar, né? O que é o ímpar? Se a gente tem um par aqui, né? Esse aqui é o nosso par. O ímpar vai ser isso daqui, ó. Isso é o ímpar. A gente tem o par aqui e isso é o ímpar. Por que isso é o ímpar? Digamos assim. Bom, ver aqui, ó. A gente tem um menos x, f de menos x, e o menos f de x. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui uma coisa que assim, uma coisa que assim. Quando eu coloco algo no meio desse par, vamos supor que a gente tem o par aqui. Se eu coloco algo no meio desse par, o que acontece? Esse par ele se equipara, né? Ele, ele se torna algo ímpar. Por quê? Ele desassume a sua pareação e ele cria uma subtração de par, ou seja, ele cria um movimento em função dessa diferencial. É como se o par ele fosse definido, ele fosse parado por essa arquitetura de mais e menos, né? E aqui a gente para, né? Tem um par. Para. Agora, quando a gente tem um ímpar, por exemplo, se você tem uma balança, pegando na relação de medidas, tem uma balança aqui e uma aqui. E esse aqui é você. Então, quando você coloca isso daqui, você tem um par. Agora, se você coloca mais aqui, você vai ter ímpar, né? Você vai descer isso daqui em relação a esse. Então, vai existir um movimento coordenado para cá. Olha aqui, ó. Aqui você tinha uma caixa perfeita, né? Aqui você tinha uma caixa perfeita, ó, perfeita. Quando você colocou esse elemento aqui distinto, você distintuiu esse perfeito nessa proporção aqui, ó. Então, a função ímpar, ela vai ser o f de menos x. Vai ter que ser igual ao menos f de x. Vamos tentar aqui, ó, ver, ó. É simétrico em relação à origem. Função ímpar.
Que essa é mais difícil mesmo, né? Uma função ímpar quando para qualquer valor de x o valor de f de x é igual ao oposto. Então a gente tem o oposto de x. Para qualquer valor de a gente tem o oposto dele, né? Em outras palavras, uma função ímpar é simétrica em relação à origem do plano cartesiano. Então vamos lá. Aqui, um exemplo de função ímpar. Em relação ao plano cartesiano, quando você corta aqui, ó, você vai ter alguma coisa aqui que vai ser diferente aqui, alguma coisa aqui que vai ser diferente aqui, e assim, ó, mais ou menos essa relação. Bacana. Integral. Função ímpar tem o oposto. Função composta. Composta é um tipo de função matemática que combina duas ou mais variáveis. Você tem a combinação de duas ou mais variáveis. Uma palavra aqui, ó, variáveis. Duas funções f e g podem ser representadas como função composta por f de O e G, né? F de composto em G, né? Ó, F composto em G de X é igual a F de G, F de G, F de G de X. Peraí, se é isso mesmo? Isso. F de G de X. E G de composto em F de X. G posto em F de X. Então a gente tem F e G de X. F de X e G de X. Duas funções. E aí a gente vai combinar essas funções. E aí aqui, ó. G de F de X. Então, o que acontece? Uma se torna funcionária da outra, né? Você só vai conseguir resolver f resolvendo a função de g, descobrindo a função de g, revelando a função de g. E aqui, subsequentemente, aqui a gente tem uma escala de ordem em valor, né? Para resolver essa função, você coloca, para ter uma função mais precisa, você consegue fazer a composição de funções. E aí isso aqui dá para fazer e é feito, né? De muitas formas, né? Legal, tomamos nota. Função modular. A função modular associa elementos em módulos e seus números são sempre positivos. Então, a gente vai ter aqui, ó, a associação de elementos
Opa, elemento em módulo. Vamos ver o que é isso aqui. E seus números são sempre positivos. F de x é igual a módulo de x. F de x é igual a módulo de x. Módulo de x cria uma impressão de posicionamento sobre todos os valores que x vão dar, né? Porque é como se a gente tivesse num futebol de botão, né? Já jogou futebol de botão? E aí o que acontece? Tudo que acontecer vai tentar ser elevado por precisão, por imprecisão dos jogadores aqui, dos moduladores desse futebol, né? Para levar o seu time à positividade. Então todos os movimentos aqui vão ser modulados com base nas regras de jogo. Então, se você já jogou futebol de botão, você está realizando função modular, né? Aqui, ó, f de x é igual a x, módulo de x, que é igual a abre chaves x para x maior ou igual a zero, opa, maior ou igual a zero, e menos x para x menor que zero. X menor que zero. Então, essa é a dobra mágica de utilizar a função modular para condicionar um modo de operar em situações de esportividade, digamos assim, né? Em situações de necessidades emergenciais, digamos assim, talvez. Hã? Puxa, já tá ficando grande e tem muitas mais funções, ó. Não vai dar, não. É melhor a gente ver isso num outro vídeo. Vamos ficar por aqui, então. Se estivesse acabando, eu usaria minhas reservas de energia para poder finalizar. Mas tem muitas funções para nós conhecermos e assim sempre existe um ponto novo para ser evidenciado perante a essa lógica, né? A matemática ela se torna efetiva quando a gente cria condição, né, coragem para vê-la em nossa realidade, né, em nossas acusações, né? Bom, então vamos ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!